Pastor, posso me divorciar? Não aguento mais meu marido, não aguento mais a minha esposa, eu posso terminar o meu casamento? E mais, eu posso arrumar um outro casamento? Eu posso contrair novas núpcias? É exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou o pastor Pedro Henrique Souza e nesse vídeo nós vamos abordar o tema divórcio e novo casamento, não a partir da nossa perspectiva humana. Vamos olhar para a Escritura e ver o que ela tem a nos dizer acerca desse assunto. Antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, eu preciso informá-lo de que esse é um tema no qual não há unanimidade entre os teólogos e pastores. Nós temos pastores bons que pensam diferente em relação a esse tema. Esse é um assunto que, acima de tudo, precisa ser tratado em gabinete pastoral. Portanto, se você está passando por uma situação relacionada a divórcio ou novo casamento, a minha recomendação é que você procure o seu pastor e peça a orientação dele. Mas nós apresentaremos aqui algumas razões bíblicas para entendermos que o divórcio ele é tratado pela Bíblia, ele é até permitido em algumas situações, as quais eu mencionarei nesse vídeo, e também nós temos a questão do recasamento. O nosso entendimento é que, em alguns casos, é possível uma pessoa recasar-se, mesmo ela tendo sido divorciada. Antes de tratarmos de divórcio e novo casamento, nós precisamos primeiramente ter uma noção básica, mínima, acerca do que é o casamento. O casamento, como nós sabemos, é uma instituição que tem origem em Deus, conforme nós vemos no relato de Gênesis. Deus é o fundador, o criador do casamento. Não é uma instituição humana, não é uma invenção da igreja, não é um produto da sociedade. O casamento é algo criado por Deus. O casamento é também uma instituição fundamental para a igreja. Tanto é que quando nós temos numa igreja casamentos fortes, famílias bem estruturadas, a consequência imediata disso é que a nossa igreja será uma igreja forte, uma igreja mais estruturada, uma igreja mais fundamentada na Escritura. Isso reflete não só na igreja, mas na sociedade como um todo. Quando uma sociedade ela é composta de famílias menos problemáticas, casamentos menos problemáticos, digamos assim, essa sociedade, ela, consequentemente, ela terá menos problemas. Então, isso impacta, a questão do casamento impacta diretamente a igreja e também a sociedade em geral. O casamento também não é apenas para procriação, embora isso seja ordenado no casamento. Ao instituir o casamento, Deus disse que o homem e a mulher devem multiplicar-se. Há algumas linhas que entendem que o casamento tem apenas essa finalidade. Esse não é o nosso entendimento. O multiplicar-se faz parte do casamento, ele é necessário, inclusive esse pode ser um tema para um outro vídeo, se biblicamente falando, homem e mulher no casamento podem optar por não terem filhos. Eu entendo que o caminho é o caminho da multiplicação, mas isso é tema para um outro vídeo. O que nós queremos deixar claro aqui é que o casamento não tem apenas essa finalidade. Ele serve também para auxílio mútuo. Por isso que nós entendemos que o casamento ele tem a proposta do complementarismo. Ou seja, homem e mulher, embora tendo papéis e funções distintas, eles se complementam no casamento. O casamento também não é apenas relação sexual, embora o sexo seja indispensável para a manutenção saudável de um casamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que o casal ele deve se abster do sexo através de mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que concordar, tem que ser por um breve período e com uma finalidade específica, que é a finalidade da consagração, apenas para buscarem a Deus, apenas para orar. Do contrário, esse casal ele vai ser tentado pela abstinência. Então, de fato, o sexo ele é necessário para a saúde de um casamento. Agora, não é sinônimo de casamento, como alguns advogam. Sexo não é igual a casamento. Se assim o fosse, nós não teríamos advertências e alertas acerca de relações sexuais fora do casamento.
com uma proposta pecaminosa, como o adultério, por exemplo. Então, sexo não é o mesmo que casamento, como alguns advogam. Existem 4 elementos que fazem parte da essência do casamento. Primeiro, o casamento ele é monogâmico. Deus disse, deixa o homem, pai e mãe e se une à sua mulher, no singular. Então, o casamento ele é entre um homem e uma mulher. Além disso, o casamento ele é monossomático, ou seja, os dois se tornam uma só carne. Mono, um, soma, carne, corpo. No casamento, os dois se tornam um. Por isso que não tem esse negócio de privacidade no casamento. Eu quero a minha privacidade. Se a pessoa requer privacidade no casamento, ela não entendeu o que é o casamento à luz da Escritura. Outro elemento importante no casamento é entendermos que o casamento ele é heterossexual. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. Então, o casamento é entre um homem e uma mulher. Esse é o propósito de Deus para o casamento. O que nós temos depois disso, ou além disso, são casamentos com um fundamento pecaminoso. A Bíblia não permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele é heterossexual. Além disso, esse casamento ele é indissolúvel. Ou seja, ele deve durar para sempre. É até que a morte os separe. O casamento foi estabelecido para resolver o problema da solidão, conforme nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus cria Adão, Adão está sozinho, Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a finalidade, o objetivo inicial ali do casamento, ao ser instituído por Deus, é resolver o problema da solidão do homem. Por isso que o casamento, conforme diz Jay Adams, ele é uma aliança de companheirismo. Ou seja, homem e mulher fazem votos diante de Deus, diante deles mesmos e diante de toda a sociedade, admitindo publicamente essa aliança. Aliança que serve para quê? Para companheirismo mútuo. Deus confere ainda ao Estado a competência para regulamentar e formalizar o casamento. Nós cremos que o casamento ele é regulamentado pelo Estado. Deus confere ao Estado, conforme diz lá Romanos 13, a autonomia, e o Estado ele não cria casamento. Quem cria é Deus. A essência e as bases do casamento estão fundamentadas na Escritura, conforme nós vemos o padrão de Deus. Agora, o que o Estado faz? O Estado, ele reconhece, ele legitima, ele carimba esse casamento. Assim nós acreditamos. E o casamento, nós precisamos considerar também que não é para todos. Nem todas as pessoas foram chamadas para se casarem. Conforme disse Jesus, há alguns que foram chamados para o celibato. Alguns já nasceram assim, outros, os homens o fizeram assim, e ainda outros optaram por viverem assim, viverem no celibato por causa do reino de Deus, por causa da obra de Deus. Então, o casamento não é para todas as pessoas. Existem aqueles que são chamados para o celibato e, portanto, não se casarão. Tendo entendido basicamente o conceito de casamento, conforme a Bíblia nos apresenta, nós temos aí, em primeiro lugar, a questão do divórcio. Nós temos uma pesquisa do IBGE que registrou que em 2023 o Brasil ele realizou cerca de 940.800 casamentos. Em contrapartida, registrou-se 440.800 divórcios. Ou seja, de acordo com essa pesquisa, praticamente nós temos aí 1 a cada 2 casamentos terminando em divórcio, um percentual de 47% de divórcios. Há alguns que questionam essa metodologia de pesquisa, entendendo que a pesquisa deveria contemplar uma janela maior de tempo, mas essa pesquisa já nos dá uma visão geral e panorâmica acerca de como esse assunto tem sido tratado no nosso país. Ou seja, nós temos um número grande de casamentos, em contrapartida, um número grande de pessoas se divorciando. E é de fato
um número considerável. Nós não temos essa pesquisa especificamente recortando o público evangélico, tratando apenas dos casos entre os evangélicos no nosso país, mas o senso comum tem nos mostrado que, mesmo no meio evangélico, tem crescido o número de divórcios. Eu tenho certeza que se você procurar na sua igreja aí pessoas que já se divorciaram ou que estão pensando em se divorciar, estão nesse processo, você vai encontrar 1, 2 ou 3 casos na sua igreja. Porque o número de divórcios no Brasil tem crescido não só de forma geral, mas também no contexto evangélico. Dentro da igreja as pessoas estão se divorciando. E isso é perigoso por quê? Porque contraria o padrão estabelecido por Deus. Deus disse que o casamento deve ser indissolúvel, deve ser permanente. É tanto que o profeta Malaquias, tratando sobre a questão da infidelidade, no capítulo 2, o verso 16 de Malaquias, nós temos Deus claramente dizendo que odeia o divórcio. O Senhor odeia o divórcio. Ou seja, o divórcio não é uma instituição divina, é uma instituição humana. Deus entende que o divórcio não é bom. Ele não apoia, por assim dizer, o divórcio. Nós não temos uma referência à sua origem, não sabemos quando que o divórcio surgiu, mas o que nós temos de certeza, como eu já bem mencionei, é que o divórcio é uma instituição humana, não é uma instituição divina. Instituição divina é o casamento. O divórcio é uma instituição humana, porém, ela é permitida por Deus, ela é concedida ao homem por causa da dureza do coração do homem. A dureza do coração, a dificuldade em perdoar, a dificuldade em reatar a situação conjugal. Por causa dessa situação, Deus permite o divórcio em alguns casos específicos. Nós vamos ver quais casos são esses até o final do vídeo. Bom, se nós queremos entender o que Deus fala acerca do divórcio, nós devemos olhar para a Escritura. E se tratando da questão do divórcio no Antigo Testamento, nós temos alguns textos que falam direta ou indiretamente do divórcio, mas no Antigo Testamento, o texto que é admitido acerca desse assunto, o texto que trata acerca desse assunto de forma clara e evidente, é o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4. Esse texto nos mostra alguns critérios em relação ao divórcio, alguns critérios que possibilitavam o divórcio. Primeiro, deveria ter uma carta de divórcio devidamente redigida. A pessoa devia lavrar um termo de divórcio, emitir um documento. Nós temos alusão a isso em Jeremias capítulo 3, verso 8, onde Deus diz que se divorciou de Israel. Ele emitiu o termo de divórcio e se divorciou, se separou da pérfida Israel devido ao seu adultério espiritual, devido ao seu pecado de idolatria, enfim, devido à sua pecaminosidade. Deus, se utilizando daquilo que ele legitimou na sua palavra para ilustrar a relação dele com o seu povo. Além disso, a carta de divórcio, ela deveria ser escrita e entregue pessoalmente na mão do cônjuge. Então, o homem que quisesse se divorciar da esposa, ele faria um documento, pegaria esse documento e entregaria pessoalmente na mão da sua esposa, e a pessoa, a esposa repudiada, ainda tinha que ser mandada embora de casa. Ou seja,
todos esses critérios em torno do divórcio para que o divórcio fosse legítimo. Então veja que não era simples e rápido realizar um divórcio à luz da concessão bíblica. Isso nos leva então a pensar que esse ato, o ato de se divorciar do cônjuge, era desencorajado. Por quê? Tinha um custo. Tinha um processo burocrático, tinha que fazer documento, tinha que vencer ali o custo social de pegar o documento e entregar na mão do cônjuge, depois mandar o cônjuge embora. Então, isso nos leva a entender que esse processo ele era complicado justamente para desestimular as pessoas a se divorciarem. Então, o camarada ia olhar para o processo e falar, rapaz, se for para cumprir todo esse processo, é melhor não me divorciar. E, de fato, esse é o melhor caminho, né? Mas, em alguns casos, Deus permitia o divórcio. Percebam que Deus não está recomendando o divórcio. O divórcio não é algo compulsório. O que Moisés está fazendo aqui de forma inspirada é regulamentando o processo. Moisés olha para o povo e o povo já estava se divorciando. Então Deus, para impedir que os danos sejam maiores em relação as pessoas envolvidas no processo de divórcio, Deus regulamenta o processo. E não era um processo simples, era um processo de fato burocrático, mas que servia não para aconselhar as pessoas a fazê-lo, apenas para legitimar essa questão, para regulamentar a questão do divórcio. É o que nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 24. Nós temos então um texto que parece regulamentar o divórcio em ocasiões específicas, em situações específicas. Mas a grande pergunta é, o que significa coisa indecente? É por isso que mais à frente surgem duas escolas de pensamentos que interpretam diferente esse texto, e são escolas encabeçadas por dois rabis chamados Hillel e Shammai. Esses dois rabis, eles vivem no período ali do primeiro século, entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. O que nós sabemos é que quando Cristo discute essa questão, esses rabis não estavam mais vivos, porém as escolas, elas estavam ativas, né? As pessoas, elas defendiam uma dessas duas interpretações que eram advogadas e defendidas por esses dois rabis, que interpretavam ali o significado de coisa indecente. Hillel, que é um rabi de origem babilônica e que se torna depois presidente do Sinédrio, ele dizia que qualquer motivo poderia ser considerado coisa indecente. Então, se a mulher queimou o arroz, queimou o feijão, servisse uma comida parcialmente queimada, isso poderia ser visto como coisa indecente. Já era motivo para o homem dar carta de divórcio. Por exemplo, se uma mulher falasse alto demais na sua casa, ao ponto dos vizinhos escutarem, e isso também era considerado como coisa indecente, e, portanto, o homem tinha autonomia e legitimidade diante de Deus para despedir e se divorciar da sua mulher. Já o Shammai, que é um rabi de origem israelita, de fato, né? E ele depois assume a vice-presidência do Sinédrio, o Shammai dizia que coisa indecente era uma ofensa grave, uma ofensa de natureza sexual, como, por exemplo, o adultério. Então, a escola de Shammai defendia que o homem só pode se divorciar da mulher se ela cometer adultério, porque adultério no entendimento de Shammai, no entendimento dessa escola, é o significado de coisa indecente ali em Deuteronômio capítulo 24. Tendo visto o texto que trata especificamente do divórcio no Antigo Testamento, vamos agora para o Novo Testamento, ver o que o Novo Testamento tem a nos dizer em relação a esse assunto. Nós temos aí alguns textos fundamentais. Primeiro, Mateus capítulo 5, versos 31 e 32, que diz o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Temos ainda um outro texto, no mesmo livro, em Mateus, agora no capítulo 19, versos 3 a 12, que nos diz o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse:
Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Mateus 19, versos 3 a 12. Na época de Jesus, as interpretações de Hilel e Shammai que eu mencionei anteriormente já eram populares, sendo a interpretação de Hilel a interpretação mais admitida, a mais aceita naquele contexto. É tanto que quando Jesus ele estabelece ali os critérios para o divórcio e diz que o homem só poderia se divorciar da sua mulher apenas por questões de relação sexual ilícita, os discípulos dão um pulo para trás. Eles dizem: se é assim, então não compensa casar. Não vale a pena casar. Se só pode se divorciar, se só pode se separar da esposa por essa razão, não é interessante casar. Isso nos leva a entender que os discípulos também já flertavam, talvez já até admitiam a interpretação de Hilel acerca de Deuteronômio capítulo 24, a qual diz que o homem poderia se divorciar da esposa por qualquer motivo. Só que Jesus, embora ele se posicione um pouco mais próximo da interpretação de Shammai, que era a interpretação mais conservadora de Deuteronômio 24, Jesus ele sai dessa discussão legalista, ele sai das duas escolas e ele apela para a criação. Ele utiliza aqui um padrão mais elevado para falar acerca desse assunto, mostrando que homem e mulher devem permanecer sendo um. O pessoal queria saber se de fato Jesus era da escola de Hilel ou da escola de Shammai. E interessante que a pergunta dos fariseus não era uma pergunta legítima, uma pergunta para esclarecimento. Eles não tinham dúvida. Eles já tinham a posição deles. Eles fizeram essa pergunta para encurralar Jesus, uma pergunta capciosa, uma pergunta tendenciosa. Eles queriam colocar Jesus numa saia justa, numa sinuca de bico. Sabe quando tem lá um irmãozinho simples conduzindo a aula da escola dominical, e aí sempre tem aquele irmão metido a teólogo, né? E ele é metido a conhecedor da palavra de Deus, e ele faz uma pergunta para aquele irmão, querendo não aprender em relação àquele assunto, porque ele já tem uma posição, ele já tem o ponto de vista dele, mas ele lança ali a gasolina, a lenha na fogueira, porque ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer colocar o irmão numa saia justa. O irmão está lá, às vezes com uma limitação, ensinando sobre o sacramento da ceia, e aí, de repente, esse camarada levanta a mão para participar na escola bíblica e diz: e aí, meu irmão? E aí, professor? É vinho ou suco de uva na ceia? E às vezes o irmão ele fica numa sinuca de bico, dependendo da situação, dependendo do assunto, né? Inclusive, se você quiser saber se de fato na ceia era vinho ou suco de uva, tem um vídeo aqui no canal. Recomendo que depois, assim que você terminar esse vídeo, você vá lá e assista esse outro vídeo. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que os fariseus eles não estavam interessados em aprender sobre o assunto, eles já tinham opinião formada. Eles queriam colocar Jesus numa enrascada, porque se Jesus defende a interpretação de Hilel, o pessoal que era da escola de Shammai iria ficar furioso. Se Jesus defende a interpretação de Shammai, o pessoal da linha de Hilel também ia ficar nervoso naquela situação, iria se opor a Jesus. Então, eles colocam Jesus numa sinuca de bico, só que Jesus sai dessa questão. Ele apela para um padrão criacional, dizendo que o homem e a mulher eles devem permanecer sendo um. Ele diz, inclusive, o que Deus uniu, não separe o homem. Só que Jesus vai dizer
que o divórcio, ele acontece, ele é permitido e ele é regulamentado em Deuteronômio 24 por causa da dureza do coração do homem. Mostrando mais uma vez que o divórcio não é o padrão de Deus, não é a norma de Deus para o homem, o divórcio é uma concessão. Ele é regulamentado em apenas algumas circunstâncias e que Jesus mostra aqui nesse texto que é apenas em caso de relação sexual ilícita. E ele só é permitido por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Então, o divórcio nunca é o caminho a ser seguido. Mas, pela dureza do coração do homem, Deus regulamentou essa questão na sua palavra. E aí é necessário nós reafirmarmos que Jesus está falando de fato de casamento nesse texto. Por que eu digo isso? Porque há uma linha que interpreta esse trecho de Mateus 19 como sendo algo relacionado a noivado, a uma relação pré-nupcial. Então, há uma linha que defende esse ponto de vista, e o pessoal faz uma ginástica exegética enorme para dizer que Jesus está falando aqui de noivado, mas nós temos vários elementos nesse texto que provam que Jesus está falando de casamento de fato. Então, por exemplo, quando nós vemos lá a palavra porneia, que é a palavra grega utilizada por Jesus, que é traduzida como relação sexual ilícita, essa palavra, segundo a linha desses teólogos que defendem que aqui, no caso, é um caso de noivado, essa palavra, de acordo com esses teólogos, é uma palavra que significa fornicação. E nós sabemos que fornicação é a relação sexual antes do casamento. Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: se você que está noivo de uma mulher perceber que essa mulher, ou descobrir que essa mulher ela teve uma relação sexual ilícita, ela traiu você com outra pessoa, você pode se separar dela, porque a palavra aqui para relação sexual ilícita é fornicação, é sexo antes do casamento. É o que dizem esses teólogos, que entendem que aqui o contexto é de noivado. Porém, a palavra porneia, ela não significa só fornicação. Ela tem outras conotações. E aqui nós precisamos entender a questão da polissemia. Ela pode significar fornicação, incesto, homossexualismo, adultério. Todo tipo de relação sexual ilícita está inclusa aqui na palavra porneia. Agora, o que me leva a entender que Jesus está falando de casamento? Eu preciso entender então a questão da polissemia. Ou seja, a palavra tem vários sentidos. Qual é o sentido adequado para essa palavra? O contexto é que vai determinar o sentido. Isso aqui também é questão básica de exegese, de interpretação bíblica. Jesus está falando exatamente de casamento nesse contexto. Os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus, tendo como referência Deuteronômio 24, versos 1 a 4. E o texto de Deuteronômio fala justamente de casamento. Então, todo o contexto se aplica à ideia do casamento. Jesus está permitindo, por assim dizer, o divórcio apenas em casos de relação sexual ilícita, que nesse caso aqui é a relação sexual ilícita dentro do casamento, que pode ser traduzido como adultério. Além disso, os textos de Deuteronômio 22, 13 a 19 e Deuteronômio 22, versículos 28 e 29, mostram que, em alguns casos, como penalidade, o homem não poderia se divorciar da sua mulher. O texto de Deuteronômio 22, principalmente lá no versículo 28 e versículo 29, vai dizer que o homem, quando ele tinha relação sexual com uma mulher, que não era casado, uma virgem, né? E fosse pego, apanhado em relação a essa questão, esse homem não poderia, em hipótese alguma, se divorciar da sua mulher. Deveria ficar com a sua mulher para o resto da vida. Ora, se o texto está mostrando essa ocasião em que o homem não poderia se divorciar da sua mulher, isso significa entender que havia situações em que era permitido o divórcio. Nesse caso em específico, não. Se o homem fosse apanhado nessa relação sexual com essa mulher virgem, ele deveria pagar um valor para o pai dessa mulher e deveria permanecer com ela o resto da vida. Então, isso implica em dizer que havia outros casos em que o divórcio era permitido. Jesus está mostrando em que caso que é esse aqui. Além disso, o próprio Deus se divorciou de Israel devido ao adultério espiritual do seu povo, conforme nós vemos em Jeremias capítulo 3, versos 1 a 8.
Deus está se utilizando de uma legitimidade da sua palavra, de algo que ele regulamentou, que é o divórcio, em alguns casos específicos, para dizer, eu também me divorciei de Israel. Eu me separei, eu larguei a pérfida Israel, mostrando mais uma vez que a ideia do divórcio está presente no contexto do Antigo Testamento, em algumas ocasiões específicas. A teoria do noivado, então, em Mateus 19, é uma teoria insustentável. Jesus não está falando de noivado. Jesus, em Mateus 19, está falando justamente de casamento. Então, o divórcio ele é permitido. Jesus coloca aqui a condição, o critério, a exceção. Ele é permitido, porém, ele jamais é exigido. O divórcio não é compulsório. Se uma pessoa trair o cônjuge, ele automaticamente não tem que se divorciar. O caminho é outro, como nós vamos ver mais à frente. Mas, nesse caso, o divórcio é permitido. Além disso, o Talmud ele falava especificamente de divórcio após o compromisso, ou seja, o divórcio no noivado, e o divórcio após o casamento. O Talmud ele é escrito depois do período em que Jesus trata dessa questão, mas nos dá um entendimento, um esclarecimento de que havia sim a possibilidade do divórcio no contexto do casamento, mas reforçando apenas em uma situação específica, que no caso de Jesus aqui é a situação de relação sexual ilícita, apenas em caso de adultério. Quando nós vamos para os escritos de Paulo, nós vamos ver que Paulo apresenta uma outra razão em que é possível o divórcio. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 16, diz assim: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 16. Nesse trecho aqui, nós temos duas situações. Primeiro, crentes casados com crentes. Paulo trata isso nos versos 10 e 11. Paulo ordena que os cônjuges não se divorciem, ou seja, não se separem, não se divorciem, vocês são crentes no Senhor, não convém se separarem um do outro. Se houver divórcio, que é o pior cenário aqui, que não se case. Talvez Paulo tinha em mente a possibilidade da reconciliação. Paulo claramente está dizendo que não é para se divorciar, não é permitido ao casal crente se divorciar. Nos versículos 12 a 16, Paulo trata de um outro grupo. Ele trata aqui de crentes casados com não crentes. E vale ressaltar que quando Paulo diz assim, digo eu não, Senhor, ele não está dizendo que as suas palavras não são inspiradas pelo Espírito. Muito pelo contrário. O que ele está dizendo aqui é que Jesus não tratou dessa questão. Digo eu não, Senhor, porque o Senhor Jesus não tratou dessa situação que eu vou tratar agora. Até porque Jesus, ele só tratou de casamento no contexto dos crentes, ali no contexto dos judeus, né? Ali ele responde para judeus. Então, ele menciona ali a questão do adultério sendo uma exceção para o divórcio. E Paulo vai tratar aqui de crentes casados com não crentes, porque estava acontecendo o seguinte: algumas pessoas se casavam e se convertiam, só que o cônjuge permanecia incrédulo. Então a esposa se convertia e o marido permanecia incrédulo, ou vice-versa. E Paulo está dizendo aqui, olha, se você é crente, o seu marido ou a sua esposa não é, permaneça no seu casamento. Você deve permanecer com o seu cônjuge, apesar de ele ser ímpio.
Paulo fala que o cônjuge não crente e os filhos são santificados, são abençoados por causa do crente. Isso aqui é semelhante ao que acontece lá com a casa de Potifar. Deus abençoou a casa daquele egípcio ímpio por causa de quem? De José, que era crente. Se assemelha também ao que acontece nas cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão, naquele contexto, intercede por essas cidades e Deus olha para essas cidades e diz o seguinte: se tiverem 10 crentes, 10 justos ali, eu não destruirei a cidade. Eu não destruirei. Por causa de quem? Por causa dos crentes. Deus pouparia a cidade, Deus abençoaria aquela cidade por causa dos crentes. É a mesma situação aqui. Paulo está dizendo que a esposa crente, ela santifica o marido é abençoado por causa da fé da esposa, os filhos também, e vice-versa. O marido, quando tem a esposa ímpia, Deus abençoa a esposa por causa do marido crente. Então, Paulo recomenda que eles devem permanecer no casamento apesar de terem cônjuges ímpios. Agora, se o cônjuge não crente insistir, se ele de fato quiser ir embora, Paulo está dizendo aqui que cabe o divórcio. Ou seja, se o não crente diz o seguinte: eu não quero ficar no casamento, apesar da insistência do cônjuge crente, esse cônjuge incrédulo quiser ir embora, quiser abandonar a família, Paulo está dizendo: deixa ele ir. Deixa ele ir embora. Aí então cabe o divórcio porque caracteriza abandono, caracteriza deserção. A pessoa crente, o cônjuge crente, não estará mais preso a esse vínculo, a essa aliança. Agora, numa situação entre dois crentes, o impenitente é geralmente excluído para a legitimidade do divórcio. Deixa eu explicar isso aqui. Mais uma vez, Paulo está dizendo o seguinte: se você tem um cônjuge não crente, permaneça com ele. Agora, se ele quer ir embora, se ele quer abandonar, deixe ele ir embora. Você não está mais preso a esse cônjuge. E quando acontece isso numa situação entre dois crentes? O pastor está tratando da situação na igreja, são 2 membros da igreja, e um dos membros diz o seguinte: olha, pastor, eu não aguento mais, eu quero ir embora, não houve adultério, não houve nada, eu simplesmente não quero mais permanecer casado com essa mulher. Essa pessoa, esse cônjuge, ele está pecando, porque não é permitido divórcio nessa situação. Como é que funciona, então, para resolver essa questão? Geralmente, os pastores e os conselhos, as lideranças, eles fazem o seguinte processo: eles excluem esse irmão, que era membro da igreja, por impenitência, por rebeldia e pecado. Ele é excluído, ele é tratado como descrente, aí então se enquadra a situação do casal nesse cenário aqui, nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 a 16. Então, tá lá o marido, ele quer ir embora e a esposa quer permanecer casado. Esse marido está pecando, ele é disciplinado, ele é excluído, ele abandona a esposa e ele é excluído da igreja. Aí então a esposa, que é membro da igreja, ela não está mais presa ao marido. Ela pode, pela deserção, pelo abandono do marido, ela pode se divorciar dele. Ela não está mais presa a ele. E ele agora, por esse pecado impenitente de não buscar o arrependimento, ele é tratado então como descrente. Ele é disciplinado e tratado como descrente. E aí a situação dessa irmã, desse caso hipotético, se enquadra aqui nesse contexto que Paulo está mencionando. Prosseguindo o divórcio, os laços matrimoniais foram desfeitos. Se essa pessoa se divorciou, ela não está mais casada, ela está desimpedida, ela não está mais vinculada ao seu cônjuge. Houve o processo legal e legítimo. A ideia da separação, que muitos defendem, é uma ideia antibíblica. Alguns vão dizer o seguinte: não se divorcie numa situação extrema. Mantenha-se apenas separado e casado no papel. É tipo aquela ideia de dar tempo no namoro. Já viu aquela ideia de vou dar um tempo no namoro, vou dar um tempo no casamento, vou ficar aqui separado, mas não divorciado da minha esposa, do meu marido por uns 3, 4, 5 meses. Isso não é bíblico. Deus quer que a situação seja resolvida. Paulo, inclusive, vai dizer que se for para se separar, que seja momentaneamente, com consentimento mútuo e para orar. Então, a situação ela tem que ser resolvida. E, se puder, da melhor forma. Como? Se reconciliando, que é o caminho mais adequado. A Confissão de Fé de Westminster,
ela reconhece esses dois casos, essas duas possibilidades de divórcio que nós vimos aqui. Jesus fala do divórcio numa situação de adultério, relação sexual ilícita, e Paulo fala do divórcio numa situação de abandono, de deserção. E a Confissão de Fé de Westminster, ela reafirma isso no capítulo 24, que é o capítulo que trata sobre o matrimônio. Na seção de número 6, a Confissão vai dizer o seguinte: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Mais uma vez, o caminho correto é o caminho da reconciliação. Num caso de adultério, tem que haver ali um acompanhamento da igreja, buscando cultivar o perdão no matrimônio. Num caso de deserção, o marido quer ir embora, a esposa quer ir embora, a igreja precisa acompanhar esse caso, orientando que esse não é o melhor caminho. Se for no caso de dois crentes, a igreja tem que mostrar o pecado disso. Esse não é o padrão, o divórcio nunca, jamais será o padrão de Deus. Agora, se houver essa deserção, essa questão do abandono, que não pode ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil, essa pessoa ela procede com o divórcio, o que não é o melhor caminho. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidirem em seu próprio caso. Então, mais uma vez, o conselho, a liderança da igreja não deve deixar que o casal resolva essa questão por conta própria. Deve ligar, deve mandar mensagem, deve se propor em ajudá-los, em acompanhá-los. Agora, tem situação que, de fato, infelizmente, se torna uma situação irremediável. E aí, se for o caso, procede-se aqui com o divórcio, que, mais uma vez, não é o recomendado, não é a melhor opção. E ele só é legalizado, só é permitido em caso de adultério e em caso de abandono. Apesar de que, mais uma vez, a igreja deve sempre orientar a reconciliação e não o divórcio. O divórcio nunca, jamais será o melhor caminho a ser seguido. Em segundo lugar, vamos tratar aí do assunto talvez mais polêmico, que é a questão do novo casamento. E, mais uma vez, nós temos pastores que pensam diferente em relação a esse assunto. É uma questão um pouco mais delicada, né? Nós vimos que um crente, ele pode se divorciar sendo a parte ofendida em duas situações, situação de adultério e abandono. E aí tem algumas questões que estão, no meu entendimento, enquadradas dentro da questão do abandono, como, por exemplo, a agressão física. Uma mulher que sofre agressão física, no meu entendimento, ela se enquadra aqui na questão do abandono. O marido já abandonou há muito tempo, mas tem discussão em relação a esse assunto. Pois bem, o ponto que nós defendemos é que a Bíblia permite o novo casamento. A pergunta é, em quais casos? Em quais casos a Bíblia vai permitir o novo casamento? Primeiro, não há dúvida sobre o casamento após a morte com um dos cônjuges. No geral, os teólogos, os pastores entendem que um cônjuge, num estado de viuvez, ele pode se recasar. Inclusive, a Bíblia até recomenda que as viúvas se casam, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 14, e criem os filhos, né? Então, nesse caso é permitido o novo casamento, num caso de viuvez. Inclusive, o livro de Ruth mostra como que as escrituras, em algumas ocasiões, como por exemplo a ocasião da viuvez, vê como favorável o novo casamento. Ruth é uma moabita, ela se casa com Malom, Malom morre e ela vai para Belém junto com Noemi, e lá ela conhece e se casa com Boaz e contrai novas núpcias. Inclusive, é um casamento que ilustra muito bem a nossa relação com Jesus, né? Então, nesse caso, o novo casamento ele é bem visto pelas Escrituras. O grande problema é a poligamia,
que é o homem possuir várias mulheres ao mesmo tempo, ou a mulher possuir vários homens, que é chamado de poliandria. Então, no caso de viuvez, já é admitido, no geral, há um certo consenso em relação a isso, que Deus permite o novo casamento. Quando um dos cônjuges acaba morrendo, o outro cônjuge está livre para se recasar novamente. A grande questão é quando falamos de novo casamento após o divórcio. É aí que a polêmica aumenta, né? E aí os teólogos novamente divergem em relação a essa questão. O nosso entendimento é que se uma pessoa ela está legitimamente divorciada, se a parte ofendida se divorciou dentro das cláusulas de exceção, adultério e abandono, essa pessoa ela está desimpedida. Ela pode contrair novas núpcias, uma vez que o casamento foi desfeito através de uma concessão, as cláusulas que nós mencionamos, essa pessoa ela pode contrair novas núpcias. Mas nós temos aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versos 27 e 28, que dizem o seguinte: estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Veja, no contexto imediato aqui, Paulo se refere às virgens. Mas eu creio que Paulo tem em vista que também os demais que não possuem cônjuges, como, por exemplo, divorciados e enviuvados. A expressão não procures separar-te, na terminologia dos antigos contratos de divórcio, significava justamente não procure divorciar-se. É a mesma coisa, é como se Paulo estivesse dizendo, não procurem se divorciar. Está divorciado, não procure casamento, mas se te casares, com isso não pecas. Eu creio que Paulo está contemplando aqui todos aqueles que não possuem relação conjugal, sejam os solteiros, por nunca terem casado, sejam os viúvos e também os divorciados dentro das cláusulas de exceção. Então, eu creio que esse texto ele também pode ser usado para legitimar o casamento de pessoas divorciadas dentro das cláusulas de exceção que a Bíblia estabelece. Nós temos aí o texto de Ezequiel 44, 22, que também lança luz a essa questão, que diz o seguinte: não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. Veja, o texto está proibindo aos sacerdotes, especificamente aos sacerdotes, se casarem com mulheres repudiadas. Essa é uma condição especial que só se aplicava aos sacerdotes. Ora, se a ninguém fosse permitido casar-se com uma pessoa divorciada, não faria sentido essa proibição. Então, por inferência, nós entendemos que algumas pessoas repudiadas poderiam se casar novamente, exceto os sacerdotes. Os sacerdotes não podiam se casar com mulheres repudiadas, eles só poderiam se casar com virgens ou com viúvas de sacerdotes. Então, isso me leva a crer que, em alguns casos, a pessoa divorciada ela poderia se recasar, ela poderia contrair novas núpcias. Então, no geral, nós pressupomos que, nos casos em que o divórcio é permitido, adultério e abandono, o novo casamento também o é. A pessoa que se divorciou nessa condição, ela pode contrair novo casamento. O novo casamento, precisa ficar bem claro, só é permitido a parte inocente. Somente a pessoa que foi abandonada, a pessoa que sofreu com o adultério, que foi traída, essa pessoa, ela pode se divorciar, embora não seja o caminho mais adequado, e, consequentemente, ela pode se recasar. Outro ponto para considerarmos aqui é o seguinte: como que ficaria o caso de uma pessoa divorciada pelas razões bíblicas que nós já mencionamos, que tinha uma vida sexualmente ativa? Será que essa pessoa que se divorciou nas cláusulas de exceção, essa pessoa ela tem que viver agora a vida toda abrasada, sendo que Paulo diz que aqueles que se abrasam eles devem se casar? A pessoa casou-se, ela foi traída,
ela supriu a necessidade sexual no casamento, mas ela foi traída, ela se divorciou e agora ela tem a necessidade de se satisfazer sexualmente. É uma necessidade. E onde que ela vai se satisfazer? No casamento. Então, será que essa pessoa ela teria que agora viver a vida toda lutando para se manter casta, mesmo ela não tendo recebido de Deus esse dom, por assim dizer? Eu penso que não. Eu penso que uma pessoa que se divorciou nos termos bíblicos para não viver abrasada e não viver pecando, ela pode contrair um novo casamento e usufruir do sexo dentro do contexto do novo casamento e ter essa necessidade satisfeita. Então é mais um ponto aí que talvez precisamos considerar em relação ao novo casamento. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, na seção 5, vai dizer o seguinte: o adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Então, resumindo mais uma vez, o nosso entendimento é que uma pessoa que foi traída e foi abandonada, ela pode pedir o divórcio. E ela, sendo divorciada, por essas razões, ela pode contrair um novo casamento. Seria legítimo diante de Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu tenho aí algumas considerações pastorais. Se você está enfrentando ou prestes a enfrentar um processo de divórcio, procure ajuda pastoral. Não se trata de um processo simples. Essa questão é uma questão complexa. Não tente resolver isso sozinho. Procure a ajuda da sua igreja, da sua liderança, do seu conselho, para que te acompanhem, para que te pastoreiem nessa situação. O perdão é sempre o caminho a ser seguido. Sempre o caminho. Você foi traído. Eu sei que não é fácil. Não deve ser fácil você perdoar um adultério, perdoar um abandono, algo do tipo. Mas esse sempre é o melhor caminho, até porque Deus, Ele fez isso conosco. Nós pecamos contra Deus, nós o traímos, nós cometemos adultério espiritual, mas Ele perdoa o nosso pecado. Então, esse sempre é o caminho a ser seguido, embora não seja um caminho fácil. Uma palavra, aqueles que têm um histórico de divórcios antes de conhecerem a Cristo, mas que se converteram agora e às vezes lutam com esse fardo, olhando para o seu passado e vendo que já se divorciaram uma ou duas vezes, mas que agora estão em Cristo. A minha palavra para você é: se você está em Cristo, nova criatura você é. Não importa o seu passado. Nós cremos que a sua quilometragem nesse assunto, ela zerou, por assim dizer. Então, você inicia uma nova etapa. Deus perdoou os seus pecados. Você é uma nova criatura. E quanto àqueles que se divorciaram e se recasaram fora das cláusulas de exceção, aqui eu me refiro à parte ofensora, a pessoa que adulterou, a pessoa que abandonou, se divorciou e contraiu um novo casamento. Essa pessoa pecou de várias formas. Pecou no casamento, pecou ao recasar-se, mas o ponto é, será que não tem perdão para essa pessoa? A minha palavra é o seguinte: só há um pecado que não possa ser perdoado por Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que pode ser, inclusive, um tema para um outro vídeo. Se você, de fato, está arrependido, está quebrantado diante de Deus, você reconhece o seu pecado, reconhece a sua maldade, há perdão para você, há graça para você. E, finalmente, uma palavra aos solteiros. Você que é solteiro, avalie bem com quem você vai casar. Casamento é coisa séria. É uma decisão que vai impactar toda a sua vida. Não se case com qualquer pessoa. O casamento é para se durar até que a morte separe. Então, avalie bem, peça a orientação do seu pastor, dos seus pais. Seja acompanhado, seja pastoreado nessa questão. Não tome uma atitude precipitada de se casar com qualquer pessoa, porque o casamento, ele é indissolúvel. Ele deve ser realizado para durar a vida toda. Eu finalizo com algumas citações. Primeiro, o Walter Kaiser Jr., no livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, ele vai dizer o seguinte nesse livro: o divórcio não é a resposta para as provações e aflições enfrentadas no casamento.
O divórcio não é a solução para os problemas do seu casamento. Você não vai resolver os seus problemas conjugais com o divórcio. Você vai apenas aumentar esses problemas. Ele diz: o Senhor, que planejou o casamento, declarou especificamente que odeia todo divórcio. Você precisa ter isso em mente. Deus não se agrada do divórcio. Ele segue dizendo: por isso temos de nos ater às instruções do fabricante. E se devemos honrar a aliança que fizemos com Deus e com a esposa da nossa juventude, é melhor trabalharmos na solução dos problemas enfrentados na caminhada, em vez de pensar que com o divórcio estaremos livres de todos eles. Veja, o casamento é uma bênção, mas nós temos muitas dificuldades, problemas, situações difíceis no casamento, e você não vai resolver essas situações com o divórcio. Então, o melhor caminho é você pedir ajuda, pedir orientação pastoral, orar, trabalhar essa questão junto com o seu cônjuge e vencer essa crise conjugal. É possível vencer qualquer crise conjugal em Cristo Jesus. Portanto, não considere o divórcio como um plano a ser adotado, a ser seguido no seu casamento. William Hendrickson, comentando sobre essa questão, especificamente o texto de Marcos, ele vai dizer o seguinte: em um mundo onde acontece um divórcio atrás do outro, em rápida sucessão, de modo que às vezes é difícil até mesmo contar quantas vezes uma pessoa se divorciou, o ensinamento de Jesus merece ser repetido e enfatizado. O ensinamento é: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O mundo está aí, pregando, anunciando divórcio. Você conversa com os ímpios do nosso tempo e eles glorificam o divórcio, eles enaltecem o divórcio, como se o divórcio fosse a solução para todos os problemas conjugais, mas não é. Jay Adams, no seu livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento na Bíblia, ele vai dizer o seguinte: todos os pecados podem ser perdoados, e visto que o divórcio obtido por motivos pecaminosos se encaixa nessa categoria, devemos concluir que esse pecado também é perdoável. O único pecado que jamais pode ser perdoado é o pecado de atribuir a obra do Espírito Santo a um espírito impuro. O divórcio pode ser perdoado, tem sido perdoado, é perdoado atualmente e continuará a ser perdoado por Deus. Que a igreja não se atreva a fazer menos. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que se divorciaram e se recasaram e nós condenamos essas pessoas. Nós colocamos um fardo sobre elas que nem mesmo Deus o impõe. Então, qual que é o nosso objetivo enquanto igreja? Nós também praticarmos o perdão, porque se Deus perdoa aquele divórcio, ainda que ele tenha sido feito por razões pecaminosas, nós também deveremos perdoar. E muitas vezes nós olhamos com certo desdém, com certo preconceito para pessoas que passaram por situações relacionadas ao divórcio, novo casamento, mas a orientação é: nós devemos também perdoar essas pessoas. Por quê? Porque Deus as perdoa, se houver arrependimento. Ele segue dizendo: não devemos nem simplesmente fechar os olhos ao divórcio, nem simplesmente denunciá-lo. Ambos esses extremos não são bíblicos. O que nos cabe fazer como líderes e oficiais da Igreja de Cristo é procurar regulamentá-lo para o povo de Deus, de acordo com os princípios expostos na Bíblia. É tarefa nossa, enquanto pastores, enquanto líderes, nós devemos instruir o nosso rebanho. Tem pastor que não lida com esse assunto na igreja porque é um assunto complexo. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ensinar a igreja, a congregação e tratar desse assunto biblicamente para o bem comum da nossa comunidade. Para concluir, o casamento é uma aliança vitalícia e o divórcio só é permitido em raríssimos casos, por exceções estabelecidas pelo próprio Deus. Quando o divórcio é bíblico, o novo casamento é lícito. Quando não é, o novo casamento é adultério. A Igreja de Cristo, ao ensinar e aconselhar sobre esse tema, deve unir fidelidade à verdade com misericórdia pastoral, sempre apontando para Cristo, o esposo fiel, que nunca abandona sua noiva. Fica aí a minha singela contribuição. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir a sua ajuda. Se inscreva nesse canal, dá um trabalho enorme fazer um vídeo desse. Se inscreva, deixe seu like. Nós
tentaremos ter um compromisso aqui de semanalmente publicar vídeos relacionados à Bíblia, teologia, vida cristã. Então é isso. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.